pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Vittar. É um prazer transmiti-lo aqui pela TV Tudo Web, TV que tem 20 anos de comunicação, cultura, informação, muitos programas aqui diferenciados para você. Então, gente, eu agradeço sempre a audiência de vocês nessa TV que só cresce, pelo prestígio de vocês. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um guia definitivo dos sapatos, pessoal. Calçado, que é um acessório, um item tão essencial, fundamental aqui. Eu também me baseei novamente naquelas pesquisas da publicação do Senac de Tita Aguiar e de outras impressões minhas para realmente trazer para aqui um item de muito desejo e que até desperta colecionadores, pessoal. Os sapatos realmente, tem gente que tem um closet só de sapato, com inúmeros modelos, cores, versões diferenciadas. É um item que vai desde o mais simples, daqueles chinelos de borracha que a gente conhece, até os itens de mais luxo, de mais glamour. E os sapatos que estão sendo aqui destaque nas semanas de moda internacionais e que vem com tudo aqui para o Brasil também são sapatos inusitados, pessoal, para você roubar mesmo, concentrar do seu look para os pés, né? Além do que eu falava aqui para vocês, do ponto focal ser a cabeça hoje em dia com os acessórios de cabelo, mas os pés também estão sendo muito inovadores, com sapatos inusitados para realmente roubar a cena e não deixar aí nada para trás. Gente, então calçados aqui vale a pena investir num belo par de sapatos para mudar totalmente o seu look e o sapato tem o poder de fazer isso. Viu, pessoal? Então tem muita informação aqui para quem é amante desse item. Gente, para muitas pessoas, o sapato se encaixa em um dos prazeres mais sedutores da vida. Gente, tem gente que não sai de casa, e não volta para casa, aliás, sem trazer um par de sapatos novos. Tem gente que realmente tem mania de comprar sapatos. E tem gente que é com bolsas, enfim. Seja para usar, para colecionar ou para admirar, como eu dizia aqui para vocês. Esse acessório da moda tem mais de 10 mil anos, pessoal, e diz bastante a nosso respeito. Talvez seja em todas as culturas o que transmite de maneira mais poderosa a mensagem visual, passando além de estilo, uma forte impressão da posição social e econômica de quem o usa. Gente, os pisantes são realmente muito importantes, tá? Então, eles têm até essa conotação, gente, de indicar até uma posição social, porque realmente um sapato com quem está bem alinhado, ele diz muito sobre você. Eles são capazes de causar um efeito surpreendente em um look, pessoal. Você pode estar usando uma roupa totalmente neutra, mas se você combinar com sapatos audaciosos, eles automaticamente vão temperar essa roupa. O material também diz muito na hora da escolha, pessoal. É importante que você tenha consciência da mensagem que está passando através dos seus sapatos. E por isso deve se adaptá-la à ocasião apropriada. Isso é muito importante, né, pessoal? Usar o sapato certo na ocasião certa é fundamental. Vamos aqui passar para os tipos de sapatos. Vamos ver se você que está em casa nos assistindo, se você conhece todos os tipos de sapatos que existem. Então, gente, vamos começar pelo Scarpin. Ele é o coringa do guarda-roupa feminino, dentro de suas inúmeras releituras. Seja um bico, a textura, a cor ou o salto, ele continua elegantíssimo. Gente, acho que nada vai tirar a elegância de um belo Scarpin, não é mesmo? Ele explodiu entre os anos 30 e 40, quando as divas do cinema o elegeram como único. Os de salto médio, de preferência pretos, clássicos, são perfeitos para o trabalho formal. Ficam ótimos com looks de alfaiataria. Cuidado, pessoal, que deve se ter é que ele fica pesado para ser usado com roupas claras. Isso é verdade, né, pessoal? Chanel, pessoal, é um outro tipo de sapato, é um tipo de escarpin bicolor ou liso, criado pela estilista francesa Coco Chanel. Gente, em 1958, para que os pés parecessem menores. Então, a intenção dela ao criar esse tipo de calçado é que realmente os pés ficassem menores,
né? E com isso dando mais feminilidade, mais delicadeza. Gente, o sapato Chanel é a combinação perfeita para a mulher elegante, porque ele é aberto atrás, né, pessoal? Então ele tem realmente um elemento muito sedutor que deixa os calcanhares aparentes, né? O bicolor, gente, é um clássico, principalmente o preto e o branco e o bege com azul marinho. É perfeito e muito elegante quando usado com um tailleur. Gente, nada mais elegante que um tailleur com belos par de calçados Chanel. É um coringa também para vestidos, saias e calças curtas, tá? Traz uma elegância atemporal. Outro tipo de calçado aqui, pessoal, a mule. Tem como origem um chinelo marroquino muito popular na Turquia. Combina com vestido, saia pelos joelhos e shorts dentro de um estilo informal. Gente, eu tenho visto bastante as mules de volta. Então, realmente, pode acostar aí para esse verão, usar com shortinhos, usar com vestido. Realmente, ele é muito confortável e dá um tom bem despojado para o seu look. Se for usá-lo com calça, pessoal, opte por aquelas mais curtas, como a corsage, para que a bainha da calça não fique entrando no sapato na hora de caminhar. As versões rasteirinhas são bem mais elegantes que as de salto. E outro tipo de calçado, gente, o mocassim. Esse também deu o que falar e ainda continua bastante presente. Confeccionado inicialmente pelos índios americanos, é um sapato considerado mais moderno, não importando a altura ou o formato do salto. As fashionistas adoram usar esse tipo de calçado, pessoal. Ele compõe um look bem moderno, realmente bem contrastante. Então, para você que quer dar todo um ar de modernidade para o seu look, invista no mocassim. Tem os de salto baixo, que vai bem com bermudas e calças tipo capri, e os de salto alto. Aí, nesse caso, opte por terninhos, taillés e calças compridas. Outro calçado, pessoal, a sapatilha. Ela originalmente foi usada por criados no século XVIII e ganhou a versão boneca nos anos 20, inspirada nos sapatos de balé. Podem ser combinadas com bermudas, shorts, calças capri, mini saias e saias longas, evasês e godês. Pessoal, com a vinda dos tênis, com os adventos dos tênis mais despojados, não só aqueles tênis de academia, de ginástica, mas com os sapatênis, enfim, os diferentes tipos de tênisinhos para usar com os looks do dia a dia, confesso que as sapatilhas ficaram um pouco apagadas. Elas ficaram assim um pouco fora dos holofotes. Mas, gente, existem situações que eu confesso para vocês que a sapatilha ela é indispensável. Eu, depois que eu comecei também a aderir a esse estilo dos tênis, eu também deixei um pouco de lado as minhas sapatilhas. Mas existem ocasiões que elas são indispensáveis e trajes também, gente. Então, ela é perfeita para aquele dia que não está muito quente, mas também não está muito frio. Ela vai muito bem com determinados tipos de calça, que um tênis às vezes fica meio grosseiro. Então, pessoal, ela dá um ar de feminilidade. Então, nunca se desfaça da sua sapatilha. Por mais que outros elementos estejam mais em voga, a sapatilha é sempre um sapato, um calçado, acessório muito útil e necessário. Então, pessoal, existem modelos mais repaginados. Então, se você quer dar um ar um pouco mais diferenciado para sua sapatilha, procure aqueles que estejam um pouco mais diferenciados. Tem uns cheios de furinhos, que são adaptados mais ao calor, para o seu pé ventilar, respirar. Então, gente, é muito legal, é muito bacana. Sempre ter uma sapatilha aí no seu closet. Os sapatinhos tipo boneca, pessoal, combina com quem tem estilo romântico e é ideal para produções bem femininas, como saias esvoaçantes e blusas com babados. Gente, os modelos com tiras sobre o peito do pé ficam bem com aquela calça tipo corsare, que ela é mais curtinha. As com tira no tornozelo e as de salto alto tornam-se elegantes quando acompanham uma calça tipo pantalone. Para quem tem um estilo criativo, os pretos de salto baixo são os preferidos.
Vocês vão poder conferir aqui nas imagens que eu selecionei para esse vídeo os diferentes tipos de sapato, porque às vezes eu falando, dando as características aqui do calçado, você não sabe exatamente a diferença de um e de outro. Mas associando com as imagens dos vídeos, vocês vão logo matar a charada de qual calçado eu estou falando. As sandálias, pessoal. Historiadores dizem que por volta de 3000 a.C., no Mediterrâneo, surgiu a primeira sandália, sendo o calçado mais antigo na história do vestuário. É mesmo, né, pessoal? Até quando a gente vê lá na, em escritos religiosos, imagens religiosas, a gente vê que até tem sandálias que ganharam até nomes, né? São as sandálias franciscanas, com base na religião, né? Que são aquelas sandálias antigas, que se usava lá atrás, no passado mesmo. Então, pessoal, uma dúvida frequente aqui, aquela dúvida que não quer calar. Pode-se usar meias com esse tipo de calçado, com sandálias? Usar apenas a sandália é a melhor opção, mas caso você queira colocar uma meia, prefira uma da cor da pele sem dedos. Então, pessoal, é aquele dilema, né? Às vezes você precisa ir para um evento mais social, a sandália vai ficar mais chique, mais elegante, mas o dia está mais frio. O que fazer então? Puxa, acho que eu vou dar uma gafe se eu colocar a meia. Então, para ficar no meio termo, mas se eu não puser a meia, eu vou sentir frio. Então, você pode usar a sua meia, sim, dê preferência àquelas com os dedos livres, que aí você vai poder colocar a sua sandalinha e ficar aquecida do mesmo jeito. Gente, quanto mais aberta a sandália, mais sexy. Quanto mais altos e finos os saltos, maior a impressão de sensualidade. As rasteirinhas ou flats são ótimas para ocasiões informais, além de muito confortáveis. No verão só dá elas, né, pessoal? As rasteirinhas são sucesso, fazem muito sucesso aqui. Se você for usar sandálias douradas durante o dia, combine-as com roupas de tom claro e para a noite abuse do preto. Essa é uma dica de ouro, né, gente? É uma regra básica, né? Então, anotem bem essa diquinha que vocês nunca erram. As bordadas compõem um visual despojado e ficam lindas acompanhando um jeans. As abotoadas ou amarradas em volta do tornozelo encurtam a perna. Gente, agora vamos falar daquela mais popular que existe, as havaianas, pessoal. Elas viraram febre mundial, não é mesmo? Antes, elas eram usadas estritamente com chinelos dentro de casa ou na praia. Mas hoje pode-se ir a um cinema com elas, ao shopping ou até mesmo no almoço, desde que o seu look seja moderno. Se você tiver com um look bem bacana, bem moderno, bem ousado, você pode sim colocar sua sandália havaiana e passear no shopping, que você não vai estar dando gafe, pessoal. É muito aceito, é muito visto. Isso foi muito visto no street style, aí nas cenas internacionais, nas ruas internacionais. É muito visto aqui também no Brasil, tá? O pessoal passeando aí em ruas badaladas, com visual bem chique, bem moderno e com as sandálias havaianas. Então, pessoal, basta ter um equilíbrio aí. Ninguém vai sair inteirinho, desarrumado, com a havaiana no pé, que aí não vai aparecer nada bacana e nada estiloso, não é mesmo? Pessoal, mas existe um limite, como eu estava falando aqui para vocês. Evite usar as havaianas em ocasiões formais, não é mesmo? Pois o seu material é muito simples, por elas serem feitas de borracha, não vai ficar nada elegante para um visual mais formal. Gente, hoje a gente encontra nomes de grifes até poderosas estampadas nesse chinelo e todos os tipos de desenhos, cores, estampas e designs. Realmente, as havaianas, os chinelos, ganharam um espaço muito grande dentro dos calçados aí, mais fashions. Agora, gente, outros tipos de calçado aqui. As pitous podem ser decotadas e não ter bico. Aí, nesse caso, alonga a silhueta. Fica bem também com quase todos os tipos de roupa. É aquele sapato que é abertinho nos dois dedos, né, pessoal? No dedão e no dedo vizinho. É muito charmoso esse sapato. Os tênis, pessoal. Foi-se o tempo que eles ficaram restritos às quadras e às academias.
Hoje eles são cobiçados acessórios para quase todos os momentos. Como eu dizia aqui para vocês, né, pessoal, eles roubaram em muito as cenas, né? Então, eles existem aqui de diferentes estilos, né? Combinando desde os despojados até os mais elegantes para as ocasiões mais bacanas. Gente, cheios de charme, os novos modelos misturam materiais resistentes, típicos do mundo dos esportes e tendência das passarelas, como brilhos, estampas, aviamentos e jogos de cores. Gente, e as botas, pessoal? Pinturas em paredes de cavernas na Espanha mostram figuras humanas usando botas há 15 mil anos atrás. Olha, pessoal, como esse calçado é antigo. Então, foi visto isso até em pinturas de caverna, gente. Eram usadas por pessoas que andavam a cavalo e ficaram mais populares ainda a partir do século XVII. Gente, combine-as com calças, vestidos, saias curtas ou longas. É como eu falava aqui para vocês, pessoal. As botas, elas também não se restringem apenas a visual extremamente de inverno. Você pode colocar em looks de meia estação, looks de primavera. Você pode usar um vestidinho florido, leve com uma botinha de cano baixo. Por que não? Naqueles dias em que a temperatura oscila ainda um pouco, a botinha fica ideal, fica perfeita. Gente, cano curto, de salto alto ou baixo, fica melhor acompanhando calça comprida. As de cano médio, ótima para quem tem pernas longas, quando usado com saia na altura do joelho. As mais baixas devem optar por bota nos tons da pele. As de cano alto, pessoal, criam um look moderno e ao mesmo tempo sexy, mas deve-se ter o cuidado para que não aperte a panturrilha. Aí fica até difícil, né, gente, para você dar o passo, os seus movimentos, e fica bem deselegante também. Você vê que a bota está apertada. Funciona melhor para quem tem as pernas mais longas, né? As baixinhas devem usar modelos da cor da roupa, pretos e em tons terrosos. Se usadas com saia, não deixe que a perna apareça. E o coturno, pessoal, é o modelo mais usado pelos jovens, não é mesmo? É uma bota de cano médio, fechada por ilhoses, com solado grosso. Esse solado geralmente é denominado como tratorado, geralmente de cor preta. Pode ser usada para fora da calça, com saias de todos os comprimentos e bermudas, fazendo um estilo mais pesado. Aqui, pessoal, no mundo da música, o pessoal costuma bastante utilizar esse tipo de moda, né? A dos coturnos. Os saltos, pessoal, continuam sendo amados pela maioria das mulheres, não é mesmo? É o símbolo do poder feminino. Eles dizem muito sobre a pessoa. Então, tem diferentes tipos de saltos aqui, que você deve conhecer a maioria deles, mas se ficarem alguma dúvida com qualquer um deles, está aqui um guia para você não errar. Salto alto e fino, pessoal, aquele estileto. É o delírio principalmente da mulher que tem um estilo sexy. Surgiu na Itália na década de 50. Para ficar elegante, deve-se andar naturalmente. Gente, nada mais feio do que não saber andar em cima de um salto, não é mesmo? Aí a gafe é grande. Então, gente, ele tem realmente o propósito de sofisticar o visual quando combinado com um belo jeans, alonga as pernas com vestido de noite, com saia justa também fica extremamente sexy. E o salto Anabela, gente, é ideal para quem vai passar muitas horas com um no pé, pois ele é confortável, com a vantagem de deixar a mulher mais alta. Esse salto, gente, ele é perfeito, porque ele dá um equilíbrio para você e, ao mesmo tempo, ele te dá conforto, porque estar em cima de um salto muito alto realmente pode ser muito desconfortável. Os saltos mais rústicos, de palha e cortiça, devem ser usados com roupas informais. Os de salto de couro podem acompanhar produções mais sofisticadas. As saias godês e rodadas com cintura marcada são pares perfeitos para esse tipo de salto. Salto plataforma, pessoal, garante uma melhor sustentação. Fica pesado em looks formais, então dê preferência a calças jeans de boca mais larga, saias godês e vestidos volumosos, para fazer esse contraponto, para dar esse equilíbrio. E o salto rasteiro, gente?
é para quem tem um estilo esportivo e prioriza o conforto. Esta é a solução, salto rasteiro. E não é a falta do salto, gente, que vai te tirar a elegância, não. Você se engana se você pensar assim. Uma sandália flat no chão fica extremamente elegante com bermudas, calças de boca afunilada, saias e vestidos de todos os comprimentos. Gente, o que falar do salto Luiz XV? A forma lembra um carretel, geralmente com 4 centímetros de altura. É ideal para ser usado com saias, vestidos e calças. Gente, o salto quadrado, esse daí é um outro que vai e vem na moda, não é mesmo? Para quem deseja andar em cima do salto, mas com maior estabilidade. Ele também é bem confortável, viu, gente? No entanto, ele não combina com looks muito sofisticados. Ele já é aquele despojado por natureza. Vai bem tanto com calça comprida quanto com saias mais compridas. Se você quiser um look mais pesado, poderá usá-lo com saias mais curtas, bermudas e shorts. Aí vai depender do seu estilo pessoal. É ideal para o trabalho por ser o mais confortável. Eu vou contar aqui para vocês, gente, os prós e os contras dos saltos, tá? Porque assim, na hora de escolher um salto, você precisa saber disso também, para você ver se você está fazendo a opção certa. Porque aquilo que pode te parecer mais bonito pode não ser o ideal para você. Então, gente, um salto sem salto, não sapato sem salto, a rasteirinha é prejudicial ao calcanhar, pois o peso do corpo fica sobre ele. Você sabia disso? Pois é, a princípio, né, um sapato sem salto total, uma rasteirinha, parece super confortável, mas como o peso todo do corpo fica sobre o calcanhar, ele não é muito adequado para essa região. Então, ele vai sobrecarregar o seu calcanhar. Então, fique atenta nisso. Se você for utilizar, utilize com parcimônia, não um dia inteiro, ó, intercale com outro sapato com um saltinho maior, para você sentir mais conforto nessa região. Um salto de 2 a 4 centímetros, pessoal, são os ideais, pois o peso do corpo é distribuído de maneira igual, resultando no melhor equilíbrio. Saltos de 4 centímetros são ótimos para pés cavalos. E os saltos de 6 centímetros, gente, podem provocar uma inflamação no calcanhar e até mesmo joanetes. Olha só, pessoal, à medida que os saltos vão subindo, os problemas vão aparecendo, não é mesmo? Saltos superiores a 6 centímetros podem causar danos na sua coluna, atrofiamento da musculatura da bataca da perna, da panturrilha, né? Dores no joelho, etc. Olha só, gente, quanta coisa. Então, é bom você se atentar se você tem algum desses probleminhas. Se você não quiser ressaltá-los, então, pegue essas dicas para a escolha do seu salto ideal. Conselho, gente: intercale o uso do salto alto com o mais baixo. A boa notícia é que o salto alto promove uma melhor circulação do sangue nas pernas. Então, nem tudo está perdido, né, gente? Você está pensando, mas eu vou ter que abandonar meu salto alto? Não, isso não é verdade. Você pode intercalar o uso do salto mais baixo do salto mais alto e pode aí continuar usando o seu salto, sim. Gente, e os bicos dos sapatos? Existem os bicos redondos ou quadrados, ideais para quem quer conforto e para quem tem pés mais largos. Modelos com esse tipo de bico encurtam os pés. Os quadrados são mais esportivos e os arredondados são mais femininos. Então, gente, preste atenção nisso. Depende aí da imagem que você quer passar. Tem um tipo de calçado, um tipo de bico, um tipo de salto ideal. Os bicos finos, gente, são considerados os mais elegantes. São, ao mesmo tempo, os mais desconfortáveis. Então, gente, nem sempre a beleza ela anda ao lado do conforto. Geralmente, a gente está procurando cada vez mais na moda aliar beleza com conforto. Mas nem sempre isso é possível, né, gente? Então, a dica é que, quando você for comprar experimente um par de números maior. Se ele não sair do seu pé, leve-o. Seus dedos vão se sentir melhor. Porque, gente, nada pior e mais desconfortável, mais desagradável do que o sapato apertado, não é mesmo? Sapatos forrados, gente. Se você tem um sapato tipo Scarpan de ótima qualidade que sofreu algum dano,
vale a pena forrá-lo com algum tecido nobre, como cetim, renda ou veludo, que agregam sofisticação e luxo e são indicados para ocasiões mais elegantes e sofisticadas. Escolha um tecido que não seja o da sua roupa e combine-o com uma bolsa de outro material, que pode ser toda bordada, de tartaruga, de metal dourado ou prateado. Se você quiser mandar forrar o seu escarpão usado, siga as seguintes instruções, gente. Compre aproximadamente 30 centímetros de tecido de sua preferência, seja estampado ou liso. Depois de forrado o calçado, o tecido não deverá apresentar rugas nas marcas. Opção: bordá-lo com paetês e contas ou aplicar cristais. Gente, o calçado vai virar uma verdadeira joia, não é mesmo? E é isso mesmo. É para ser inusitado, é para ser um item aí de coleção, porque calçado realmente valoriza e muito o seu visual, além de ser extremamente necessário, não é mesmo? Dicas, pessoal. Ao comprar um sapato, vá à loja à noite, quando os pés estão mais inchados, e verifique a acomodação deles, a fim de evitar a formação de calosidades. É preciso calçar sapatos com uma folga suficiente para que os dedos não fiquem apertados. Os sapatos de couro, eles tendem a lacear, mas não espere que isso aconteça à custa de bolhas, não é mesmo? Nada mais desagradável do que formação de bolhas nos pés, gente. Tem uma dica aqui que eu confesso que eu nunca tinha ouvido, mas que eu achei bem curioso, bem interessante. Eu ainda vou fazer e vou comentar aqui para vocês. Coloque-os dentro de um saco plástico, feche bem e deixe em um freezer por pelo menos 12 horas. Quando retirar o saquinho do freezer, calce os sapatos imediatamente e use-os por 1 hora, andando o máximo possível. Ele se moldará em seu pé. Você sabia dessa dica? Então, olha, quem fizer essa dica aí em casa, comenta aqui, coloca nos comentários desse vídeo para ver se funcionou. Olha, mas é muito bacana, é uma coisinha muito simples, não custa nada e vale a pena experimentar, não é mesmo? Um salto fino, gente, não combina com grama ou areia. Então, preste atenção nisso, gente. Se você tem aí uma ocasião, um casamento na praia, ou um casamento no sítio, no jardim, você quer ir bem arrumado aqui no salto, mas tome cuidado com isso, gente. Se for parte de grama que você tiver que percorrer, ou mesmo na areia, você vai acabar enterrada no jardim ou na praia. Então, não façam isso, gente. Existem calçados muito bonitos que fazem às vezes dos saltos para essas ocasiões. Como eu dizia aqui para vocês, tem sandálias rasteiras que ficam muito bem, muito sofisticadas mesmo. Ou até mesmo sapatilhas, não é mesmo? Calçados bordados ou com texturas mais exuberantes devem ser acompanhados de roupa base. Nada de acumular muita informação, né, pessoal? Se você está querendo dar um ponto focal para os seus pés, então equilibre o resto do visual para não ficar muita informação e não ficar complicante. Sapato fechado, gente, oferece uma base melhor para os pés. Isso é verdade. O sapato, quanto mais aberto que ele é, mais os pés ficam dançando, né, dentro dos calçados, né? Então, se você procura mais base, mais estabilidade, os mais fechados são melhores para isso. Sandálias de tirinhas, pessoal, finas, podem trazer desconforto aos pés. É verdade, pessoal. Aquelas tirinhas bem fininhas, usadas principalmente em sandálias de casamento, são muito desconfortáveis, elas marcam muito os pés. Até às vezes prejudicam aquelas joanetes, formação de joanetes. Então é muito complicado quando as tiras são muito finas. Tomem cuidado por uso dente. Qualquer modelo de sapato ou sandália que mostre o calcanhar, como por exemplo o sapato Chanel que eu mostrei aqui para vocês, que eu comentei aqui para vocês, exige que o calcanhar esteja impecável. Gente, nada de calcanhar rachado, nada de ressecamento na região dos calcanhares. Então cuide bem, passe a lixinha neles, passe um creme hidratante para poder usar esses calçados que são abertos atrás. Agora vai vir o verão. Nada melhor do que investir no cuidado com os pés, não é mesmo, pessoal?
Se você vai passar o dia todo em cima de um salto alto ou percorrer grandes distâncias, poderá ficar mancando depois de algumas horas e perder toda a elegância. E nada mais feio do que aquele andar deselegante, né, pessoal? Nítido de quem está com os pés mortos, né, os pés estrangulados dentro de um sapato. Então, gente, o ideal é o que está com algo mais confortável. Mas se você errou na escolha, né? Se você não conseguiu adquirir um salto menor, carregue na bolsa um modelo mais confortável. Que aí você separa as maiores partes, maiores horas do seu dia para ficar no modelo confortável e só troca o calçado para o mais desconfortável no momento necessário. Se seu sapato, gente, estiver desgastado, certamente vai comprometer o seu visual, pessoal. Realmente, o sapato é um cartão de visitas do seu look. Se não der para você recuperar esse calçado mais velhinho, você repará-lo, né, num sapateiro com uma graxa ou trocando um salto, coisa assim, o melhor mesmo é se desfazer deles. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi um guia prático para esse objeto de desejo que são os calçados. Espero que gostem, aproveitem bastante esse conteúdo. Beijos e até a próxima!